Hoje a gente vai falar sobre o fechamento do semanal hoje, tá? Então, o gráfico do Bitcoin ainda segue em tendência de alta no semanal, ou seja, na sequência de semanas nós estamos ainda em alta, certo? A gente ainda está com a estrutura semanal de alta intacta, pelo menos por enquanto. Região que 108 mil dólares aí do Bitcoin foi preservada recentemente e basicamente é isso. No gráfico de 4 horas, nós temos uma queda bem grande de volume, mercado andando de lado, buscando liquidez dos dois lados, ou seja, ele começa a produzir falsas altas, falsas quedas, falsas altas, falsas quedas, assim como eu havia comentado no meu último vídeo que eu gravei para o canal aqui, que eu acho que foi na quinta-feira, que eu comentei sobre isso, que eu acredito que setembro vai ser um mês mais difícil do ano, no sentido não de ter quedas ou altas grandes, mas muito pelo contrário, um mercado com volatilidade baixa. E assim que a gente tiver o corte de juros, aí sim a gente pode ver algum tipo de acontecimento mais relevante. Mas, sendo bem sincero, eu acho que setembro vai ser um mês bem água de salsicha, tá? Acho que o mês mais impressionante vai ser outubro. E eu queria comentar com vocês que eu estou esperando um movimento do mercado fazer qualquer tipo de oscilação mais agressiva, principalmente em baixa, em queda, para a gente aportar, para a gente entrar. Por quê? Porque o Ethereum deu o sinal de position trade, o Ethereum está em tendência de alta semanal e todo qualquer recuo que a gente for ver no Ethereum, na minha opinião, é oportunidade de compra, tá? Porque eu acredito que esse segundo semestre, quem estiver posicionado em Ethereum vai ser melhor, tá? Então, basicamente, a gente tem o seguinte. Eu queria comentar também sobre aqui no Bitcoin. Ele ainda está produzindo topos e fundos descendentes aqui no gráfico de 4 horas, que é uma tendência bem de curtíssimo prazo. O gráfico diário também ele já tá entrando dentro dessas médias, né? Trazendo aí já dá para ver que vai ser um período mais cabuloso, ou seja, o mercado fica andando lateralmente, né? Traz dias de alta, depois dias de queda, dias de alta, dias de queda. O range que eu estou assim, disposto a enxergar no mercado, o range mais curto, ou seja, a oscilação do preço em um período mais curto, é entre essa região de 107.800 dólares e 112 mil dólares. Passando dessa região, abrindo mais volatilidade, 116.800 seria minha resistência principal. E o meu suporte principal seria os 102 mil dólares, tá? Então essa é a região que eu acredito que a gente vai ver uma movimentação no mês de setembro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o preço não vai escapar muito desses dois níveis aqui, tá? E eu entendo que ele vai ficar desse jeito mesmo aí que vocês estão enxergando. Começa um pouco mais lento a lateralidade, aumenta e amplia essa lateralidade, tá? É compatível com o padrão de arame farpado, coisa que a gente já enxergou este ano. O pessoal tá falando que travou. Eu acho que travou. Se travou o vídeo, travou por causa do Ecam Live, porque isso acontece lá em casa direto. Tá travando o Ecam Live. Vamos dar uma olhadinha aí. Aí tá normal? E tá rodando ao vivo? Então apertem F5 aí, crianças. Aperta F5 aí. Em algumas casas de algumas pessoas tá travando, tá? Pessoal, vou deixar uma recomendação de cartão de crédito da Etherify. Basta você se tornar membro do canal clicando no link abaixo, que eu mando o link para vocês, tá? Tô mandando o link para todo membro do canal para fazer o cadastro e já receber 25 dólares para a emissão de um cartão de crédito internacional que você pode estar utilizando tokens USDC e USDT para fazer pagamento das suas contas, tá? Ou você pode utilizar em qualquer lugar do mundo ali. Acho que é bandeira Visa, tá? Senhores, tem um link na descrição. Então é só clicar no link da descrição que eu mando tudo para vocês aí. Então é o seguinte. Custo de oportunidade que esse mercado nos dá, né? A gente está vendo que o Bitcoin ele está passando por um período mensal um pouco mais complexo, porque ele já teve vários meses consecutivos de alta com alguns corretivos. O último período corretivo mensal que a gente viu foi no início do ano ali, o mês de fevereiro e o mês de março.
Acredito que esse mês de setembro e outubro também vão ser 2 meses um pouco mais desafiadores para a gente. Não acredito assim em rompimento forte de alta agora para esse mês acima de 125 mil dólares, tá? Acho que o mercado ele está perdendo volume, está perdendo momento também. E ele ainda não teve uma sobrevenda no gráfico de 4 horas. Então ele ainda não teve uma queda mais abrupta. Por isso que eu estou esperando, estou aguardando pacientemente ele ter algum tipo de movimento de queda mais abrupta para entrar comprando Ethereum, tá? Acredito que ele está formando uma região de liquidez, acredito em enfraquecimento do Bitcoin para esse mês, mas assim, não consigo confirmar se nessa semana ele não vai vir entregar uma alta aqui, e se ele vir entregar alta, no meu entendimento, não supera o 112 ou o 116. Superou o 112, vai até 116, 116.800 já seria a resistência principal para mim, tá? Ou seja, a região pela qual eu acredito que ele começaria a ter pressão de venda. Eu não acredito em alta acima de 116.800 dólares nesse mês de setembro. Eu não acho que o Bitcoin vai superar essa marca de 116 mil dólares em setembro. Mas também não acho que ele vai perder a região de 98 mil dólares. Como é uma região de busca de liquidez bilateral, a gente pode estar utilizando ali o CoinGlass para a gente ver as faixas, né, de suporte e de resistência. E acima de 112 já começa a ter ausência de liquidez, né? Tem mais resistência, né? Enquanto que abaixo nós temos aqui, ó, ausência de liquidez nessa região, que é a região aí dos 102 mil dólares, então é a região que inicia-se o suporte do Bitcoin. 102 mil dólares é a região pela qual eu acredito que o Smart Money, durante essa manipulação lateral que ele está fazendo, é a região que ele vai a terminar. Então, por isso que eu estou comentando com vocês que eu não acredito, por exemplo, que o Bitcoin supere o 116, ele pode ir até os 116 mil dólares, tá? Durante o mês de setembro, mas eu não acredito que ele vai superar 116.800 dólares e também não acho que ele vai perder abaixo de 98 mil dólares. Seria essas duas regiões que eu acho interessante para quem gosta de pool de liquidez, abrir liquidez, né? Emprestar dinheiro para o mercado para abrir uma pool de liquidez. Acho que essa região é a região mais interessante. E por que eu acredito que o Bitcoin vai sofrer um pouquinho para esse mês de setembro? Por causa do corte de juros. O mercado como um todo de risco vai diminuir o volume, porque eles vão esperar para fazer algum tipo de movimentação após a decisão do Fed, tá? Apesar que vai ter o corte de juros aí com 95% de chance de acontecer, baseado nas projeções, tá? E eu acredito que não vai ter nenhuma surpresa, eu acho que não vai ter um corte de juros mais acentuado. Se tivesse um corte de juros mais acentuado, acreditaria que o mercado ia derreter por conta, o mercado de risco ia derreter no curto prazo. Porque o mercado de ações ele derrete a cada corte de juros que tem a intenção de provocar uma, vamos dizer assim, evitar uma quebradeira generalizada da economia. E eu acho que ele vai fazer o corte de juros de fato, aquele 0,25 pontos base que está sendo precificado já pelo mercado. Então o mercado já está precificando esse corte de juros. E é por conta disso que eu acredito que setembro não vai ser um mês, nada a ver, vai ser um mês assim, nem de alta, nem de queda muito forte, vai ser um mês bem água de salsicha mesmo. Mercado bem lateral, com volume bem baixo. E o mercado de cripto, por enquanto, por hora, na minha opinião, não tem assim uma grande custo de oportunidade, tá? Talvez uma ou outra altcoin, como a ENA ou a Hype, a Hyperliquid, que estão assim com um gráfico bom, que podem entregar ainda alta enquanto o Bitcoin fica nessa água de salsicha, tá? Mas pro Bitcoin em si, eu espero lateralidade de água de salsicha mesmo pro restante do mês, tá?